Então, vamos lá. Olha só, essa aula de hoje é uma aula remota. Tive alguns problemas pessoais e não consegui ir para o campus hoje. Mas a gente vai seguir por aqui e dar continuidade. Esse é o nosso último conteúdo antes da nossa avaliação, tá bom? Então, o que acontece? A gente falta abordar alguns aspectos relacionados ainda ao levantamento altimétrico, ou seja, levantamento da altura do nosso nível do terreno. Qual que seria o ideal? O ideal é que a gente fizesse isso em campo, mas não temos tempo suficiente. Geralmente, como que é feito? Se vocês prestarem atenção, o nosso prédio lá de engenharia civil e de engenharia elétrica, eles estão num terreno com declive. Estão num terreno com declive e bem aqui construiu-se um prédio de engenharia elétrica e de engenharia civil. Então, esse é o nível natural terreno. Então, precisou fazer serviço de terraplanagem para deixar esse terreno plano. Então, geralmente, a gente procura estabelecer nossas construções em terrenos planos. E para isso, a gente faz o serviço de terraplenagem. Então, a gente precisa conhecer a quantidade de movimentação de terra, o que precisa ser feito. Então, basicamente, o objetivo da aula hoje é conhecer com o principal aspecto da terraplanagem, que é relacionado a corte e aterro, e também como interpretar uma curva de nível, como que é feito o processo de cálculo de curva de nível. Esses dois conteúdos são bem tranquilos de se fazer, quem já souber também vai se familiarizar. Eu vou apresentar um método só. Como que é feito geralmente? Se eu tenho um terreno, eu vou geralmente fazer um estaqueamento de 20 em 20 metros. Então, eu faço um estaqueamento de 20 em 20 metros e cada vértice desse eu calculo a minha altitude. Então, eu calculo a altitude em cada pontinho desse. Então, tem um terreno em cada vértice, cada ponto desse, eu vou calcular minha altitude. Então, ou vou conseguir constatar as irregularidades do meu terreno, ou vou constatar qual a parte mais alta e qual a parte mais baixa. A partir daí, eu tomo então minha decisão quanto à construção. Geralmente, ou vou fazer um corte, ou vou fazer um aterro, e para isso eu preciso conhecer os volumes, as medidas para calcular essa movimentação de terra. Para a gente então entender, basicamente instalaria um equipamento pode pegar a nossa estação total, instalaria aqui e a partir daqui fazia a leitura nesse ponto, fazia a leitura no próximo ponto, fazia no próximo, pegava todas as altitudes, mudava e pegava próximo, próximo, próximo e o próximo ponto. Então, de um ponto só, eu consigo pegar todas as minhas altitudes aqui. Então, eu vou registrando na minha caderneta ou salvando o próprio equipamento qual a altitude de cada pontinho desse. Digamos que aqui deu 40 metros, o outro deu 41 metros. Então, tudo isso eu preciso registrar. Pronto, é isso que a gente faz na prática, calcular a altitude. Eu acredito que se a gente fosse fazendo, vocês não teriam dificuldade. No entanto, a gente não teve tempo realmente, né? Nossas aulas foram poucas. Vocês vieram de um nível de dificuldade por conta da topografia 1. Então, a gente vai trabalhar aqui só de forma teórica o que falta para completar nossa disciplina. Então, a gente considera que esse levantamento topográfico aqui, no qual é uma malha de média 20 metros e as cotas em cada vértice é dada aqui no desenho. Essas cotas aqui são dadas no desenho e a gente vai calcular uma cota média. Por que uma cota média? A cota média seria a altura comum no qual
não haveria corte, haveria o volume de corte igual ao volume de aterro, então seria uma cota média. Ou ainda, eu vou calcular, por exemplo, o volume de corte para a cota 47. Eu arbitrei aqui uma cota no qual eu vou verificar se vai precisar fazer corte ou aterro para chegar nessa cota aqui. Então, para fazer isso daqui, existem diferentes métodos. Existe o método das fatias, né? Eu vou fatiando cada pedacinho desse. Existe o método da somatória dos pontos. O mais comum e o mais tranquilo que eu vou apresentar para vocês é o método que se chama método dos pesos. Esse método dos pesos, ele é um método que basta calcular a cota ponderada de cada vértice desse e a quantidade dos valores dos pesos. Por exemplo, esse ponto aqui, esse vértice aqui, ele contribui apenas uma vez. Tá vendo que ele contribui apenas uma vez? Então, ele vai ter peso 1. Ele contribui apenas uma vez, ou seja, nesse quadrado aqui, ele apenas uma contribuição em um quadrado. Já essa cota aqui de 47,2, 47,8, ele vai contribuir tanto nesse de cima quanto nesse de baixo, ou seja, ele vai ter peso 2. Então, cada vértice desse ele pode ter peso 1, peso 2, peso 3. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, 47,7, ele vai ter peso 4. Por quê? Ele contribui com o quadrado da esquerda, da direita, de cima e de baixo. Então, ele pode contribuir 1, 2, 3 ou 4, depende da posição que ele tiver no espaço. Então, fazendo essa consideração, é o método mais comum. Eu vou pegar e calcular quanto que é a somatória por peso. Por exemplo, peso 1. Quem contribui com peso 1? Eu tenho esse ponto aqui, ó, ele só contribui com um quadrado. Esse ponto aqui, 49,5, apenas um quadrado. 47,2, um quadrado. E 44,8, ele contribui apenas como vértice de um quadrado. Então, todos esses são peso 1. 46, 47, 49 e 44. Tudo isso eu multiplico por um. Tranquilo aqui, gente, esse conceito de peso. Beleza. Eu vou ter alguém que contribui com peso 2. Com peso 2. Então, se eu tiver alguma cota que contribui duas vezes para o mesmo, para diferentes quadrados aqui, eu vou chamar então de peso 2. Então, quem vai contribuir com peso 2? Eu vou ter aqui, ó, 47,4 contribuindo com 2, o 48,4 contribuindo com 2, olha só, esquerda, direita, eu vou ter o 47,8 aqui contribuindo em cima e embaixo. Eu vou ter o 46,1 contribuindo em cima e embaixo. Eu vou ter o 50,1 contribuindo na esquerda e na direita. E o 47,3 contribuindo com a esquerda e a direita. Então, eu somo esses valores, multiplico por 2. Vou encontrar o valor de 574,2. Beleza. Eu não vou ter nenhum quadrado aqui que vai contribuir com o peso 3. Então, eu vou ter o próximo que contribui com o peso 4. Então, com o peso 4 agora, eu vou encontrar o 50,1 e o 47,7. Então, vou somar esses valores e multiplicar pelo seu respectivo peso. Pronto, 391,2. Então, esses dois valores que têm peso 4 contribuem com 4 quadrados dessa minha malha. Então,
Vou pegar então e calcular minha altura média. Minha altura média vai ser a soma desses valores que eu acabei de obter, 187, 574 e 391, dividido pelos pesos. Por exemplo, eu tive 1, 2, 3, 4. Tive 4 vértices que tem peso 1. Depois eu tive 6 vértices que tem peso 2. 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo, um na esquerda e outro na direita. Então, tive 6 vértices que tem peso 2. E aqui, ó, depois eu tive mais 2 vértices que tem peso 4. Então, eu vou somar a quantidade dos valores dos pesos e aqui eu vou somar as cotas ponderadas. Fazendo isso, eu obtenho que minha cota média é 48,04 metros. Então, bem tranquilo. Basta eu ter atenção qual que é a contribuição de cada cota dessa em relação aos quadrados. Se ela contribui com 1 quadrado, com 2, com 3 ou com 4. Então, isso daí vai depender do levantamento de campo, tá bom? Então, qual que é a importância? É importante que essa malha ela tenha dimensões quadradas, né, de lados iguais, para não ter que fazer uns cálculos ponderados. Inclusive, podem ver que eu nem utilizei o 20 metros, porque se todos os lados são iguais, então se eu contribuir com a distância, que é 20 metros, depois ter que dividir por 20 metros, vai dar na mesma. Mas se for distâncias diferentes, precisaria ponderar a distância. Para não precisar fazer isso, geralmente, então, o mais comum é utilizar malhas de lados iguais. Então, beleza aqui, gente, o conceito. Então, bem tranquilo de fazer isso. Geralmente, vocês vão ser cobrados essa cota média quando se pedir qual deve ser a altura para volume de corte de aterro seja igual. Então, agora a gente vai calcular o volume de corte para a cota 47 metros. Ou seja, se a cota média é 48 metros, se ele vai cortar, então, um pouco abaixo, lógico que é volume de corte. É volume de corte. No dia da prova, eu não sei se vai ser corte ou aterro. Vocês vão definir em função da cota média e em seguida calcular, beleza? Então, qual o volume de corte para a cota de 47 metros? Então, para calcular isso, o volume de corte, que é o volume que vai sobrar, basta pegar a área do terreno e multiplicar a altura média menos a altura imposta. Se der um valor negativo, seria então que iria ser de aterro. Se der positivo, basicamente vai cortar. Então, aqui, como a gente já sabe pela interpretação, olha, a cota é 48,04. Se eu cortar no 47, está abaixo, quer dizer que é um volume de corte, que é um volume que sobra. Então, basta multiplicar os lados, cada lado desse aqui, ó, vale 20 metros. Então, 20 vezes 20. Quantos quadrados desse eu tenho? Eu tenho 6. Então, 20 vezes 20 vezes 6, vezes nossa cota média aqui, que é a nossa altura média 48,04, menos a cota que foi imposta. Fazendo essa resolução, eu vou encontrar um volume de 4.080 metros cúbicos. Então, basicamente, esse é o volume de material que eu vou precisar cortar. Então, vejam que é um terreno relativamente pequeno e eu tenho 4.080 metros cúbicos. Então, imagina lá a quantidade de movimentação de terra que foi realizada para construir o prédio de engenharia elétrica, de engenharia civil, de arqueologia, porque aquele terreno ele é íngreme, então precisou deixar ele plano. Para deixar ele plano, então precisou fazer muita movimentação de terra. E essa movimentação de terra custa dinheiro, custa hora, operário, custa maquinário. Então a gente precisa ter noção para dimensionar isso corretamente. Tranquilo, pessoal, aqui nesse cálculo do volume. Então,
No dia da prova vai ter uma questão aqui, bem semelhante a essa, tá bom? Esse material está sendo gravado, vai ser disponibilizado também para vocês, tanto a gravação quanto os slides. E o próximo conteúdo para a gente finalizar é a curva de nível. A curva de nível nada mais é do que o conjunto de linhas imaginárias que eu posso obter a partir de um levantamento topográfico. Esse dá em determinada área ou região, no qual se ligam por pontos que possuem a mesma altitude, ou seja, a mesma cota. Pontos que possuem a mesma cota, aqui a gente liga com pontos, eles formam então nossas curvas de níveis. Elas servem para reproduzir mapas para melhor captação do desnível do terreno. Então, geralmente eu tenho um terreno que tem inclinação ou declividade aqui, e cada altura dessa vai ser representada por uma cota. Só que, em vez de eu representar numa perspectiva 3D, a gente precisa representar isso em mapas planos. Para representar isso em mapas planos, a gente projeta uma linha, essa linha aqui, que é chamada a linha da curva de nível, a linha imaginária, e essa linha, tudo que tiver passando por ela, tem a mesma cota, sei lá, 40. Opa, essa primeira linha aqui, ó, ele está na cota 0 do segundo mapa, a outra linha tem 20 metros e assim sucessivamente, beleza? Então, depende muito da escala do mapa de vocês. Lá na disciplina de estradas, por exemplo, vocês vão trabalhar com movimentação de terra, projetos, e vocês não vão ter um projeto comum desses mais simples. Vocês vão ter um mapa que é uma curva de nível. A partir da curva de nível, vocês vão interpretar para fazer o projeto de estradas. Então, o objetivo aqui de vocês é que vocês entendam o que é uma curva de nível e como se faz, e a partir dela conseguem obter os dados das altitudes. Então, para o mesmo efeito aqui, ó, vamos fazer uma curva de nível para esse terreno aqui, ó, para esse terreno. Eu poderia representar o meu terreno aqui com cotas de vértice. Isso daqui também é uma representação válida, é comum ser utilizado dessa maneira. Ou ainda eu posso representar isso, que é mais comum ainda, com curva de nível. Então, geralmente, as curvas de níveis, antigamente a gente fazia na mão, hoje a gente consegue fazer essas curvas em programas específicos. Por exemplo, Civil 3D, ele faz essas curvas de nível para a gente a partir do levantamento topográfico ou a partir do Google Maps, Google Earth. Então, a gente consegue fazer. Só que para fins didáticos, aqui eu vou mostrar para vocês como que é o processo que geralmente faz uma curva de nível. Então, o primeiro passo é encontrar a amplitude. A amplitude nada mais é do que a diferença entre a maior cota e a menor cota. Então, eu preciso pegar qual que é a maior cota e a menor cota desse meu desenho. Então, a maior cota aqui vai ser 50,1, que é a altura máxima que tem no meu terreno. E eu pego também a menor cota, vou chamar a altura mínima. Então, a partir desses valores, eu consigo perceber qual que é o desnível total no meu terreno. Então, eu já consigo ver que esse terreno tem um caimento para cá. Ó. Agora fica mais claro. A gente vê que ele sai de 50 e vai para 44,8. Então, a partir daqui, ele tem um caimento para cá e, aparentemente, ele tem um caimento para cá. Um caimento para cá, um caimento para cá, um caimento para cá, e assim vai. Eu consigo só definindo isso para onde que é o caimento do meu terreno. Então, em função dessas duas cotas, a máxima e a mínima, eu calculo então essa minha amplitude. Deu 5,30 metros. Então, quer dizer que o desnível total do terreno é relativamente alto, é o que mais ou menos a gente tem lá na Uni, uns 5 metros de diferença ali
de um ponto ao outro, lá da parte da estrada até o topo, lá, a parte mais alta do prédio ali, da vértice do prédio, deve dar uns 5 metros de desnível. Então, a gente conseguiria, por exemplo, fazer a curva de nível do terreno da Uni ali. Então, seria essa a nossa atividade se tivéssemos tempo para fazer. O segundo passo é encontrar o valor da variação dessa cota em função do número de linhas. Então, aqui eu vou arbitrar que eu vou desenhar essa curva de nível com pelo menos 5 linhas, e para isso eu vou utilizar uma cota, uma variação unitária de 1 metro. Então, olha só, varia-se aqui 5,3 metros. Eu poderia colocar, por exemplo, que eu quero variar essa minha altura aqui, a cada 50 centímetros para dar uma maior representação. E eu vejo quantas linhas vai dar. Então, eu pego 5,30 e divido para 50 centímetros. Daria 10 linhas, praticamente 11 linhas. Então, se eu utilizar 50, como aqui é para efetividade, a gente vai fazer só com 5 linhas. Como que eu fiz isso? Eu arbitrei aqui, eu peguei esses 5,30 e dividi para 5. 5,30 dividido para 5 dá 1,06 m. Então, para não ficar com números quebrados, geralmente a gente coloca números inteiros. 1, 2, 5, 10, 15, 20, então sucessivamente assim vai. Números múltiplos sem ser números quebrados. Se for um mapa menor, que eu quero representar com maior fidelidade, eu poderia pegar uma variação de amplitude menor. Aqui, então, hoje eu arbitrei aqui que eu vou fazer a cada 1 metro, e se eu pegar 5,3 dividir para 1 metro, dá 5 linhas. Então, a partir disso, é definir a cota de partida. A cota de partida se baseia na menor cota que eu tenho no desenho. Por exemplo, a menor cota que eu tenho no desenho aqui é 44,80. 44,80. Se eu escolher 44 metros para começar minha cota de partida, ele está fora desse retângulo aí, 44 metros, e está fora do retângulo. Então, não é possível encontrar o 44 dentro desse retângulo. Então, aqui, ó, como eu sei que a minha variação é a cada 1 metro, eu vou escolher, então, o próximo valor. Minha cota de partida vai ser 45 metros. Então, não utilizo 44,8. E sim, ou utilizo o valor menor, 44, não convém, porque ele sairia, ou o próximo número inteiro com variação de 1 em 1 metro, que seria 45, beleza? Tranquilo aqui, gente, nessas tomadas de decisões, dúvidas, podem ficar à vontade para perguntar. Não dava, porque ia ficar fora, porque digamos que aqui fosse 44 e 20, aí a linha curva de nível ia passar aqui fora, entendeu? Aí não convém. Então, ou tu divide para uma altura de 50 centímetros, aí sim, aí vale a pena. Aí tu ia pegar 44,5, que aí já iria passar uma linha aqui dentro, beleza? Então, só verificar se a cota que escolheu está passando dentro do desenho, dentro dos limites aqui, ó. Se não estiver passando, não convém escolher essa cota de partida. Então, geralmente, a cota de partida é o valor inteiro mais próximo da menor cota. Então, a menor cota é 44,8, o valor inteiro mais próximo vai ser 45, porque eu quero de 1 em 1 metro inteiros. Então, beleza? Tiro aqui esses dados, né? Minha amplitude, número de linhas que provavelmente eu vou ter, a minha variação e a cota de partida. Agora que eu sei que eu vou ter que fazer linhas da minha curva de nível a cada 1 metro, então quais serão as próximas? Serão 45,
46, 47, 48, 49 e 50. Ou seja, basta eu ir somando 1 metro para encontrar as próximas cotas. Então, esse é o próximo passo, encontrar as próximas cotas. Para encontrar a próxima cota, basta eu pegar a cota anterior e somar a variação. Por exemplo, eu pego a minha primeira cota, que é 45, e somo minha variação, que vai ser 46. A próxima cota, pego 46 e somo mais 1 metro, 47. Pego esse 47, soma mais 1 metro e vou encontrar o 48. Faço sucessivamente até encontrar, então, meu valor mais próximo da cota mais alta aqui, ó, 50,1. Eu cheguei nos 50 metros. Convém eu passar dos 50 e para os 51? Não, porque se eu fosse fazer o 51, desenhar o 51, não tem espaço aqui, não tem a cota 51 para ser representada. Se não tem, não convém desenhá-la aqui. Então, basicamente, esse é o conceito. Vou além do menor e abaixo do maior. Basicamente, essa é a tomada de decisão. Então, eu vou ter as seguintes cotas: 45, 46, 47, 48, 49, 50. Beleza. Então, essas são minhas cotas. Basicamente, a gente, pela experiência e fazer, a gente olha, a menor é 44, a maior é 50, ou faço de meio em meio metro, ou faço de 1 em 1 metro. Não adianta eu fazer 5 metros, porque se eu fizer de 5 metros, vai dar só uma linha. Então, não vai representar com fidedignidade esse desenho. A partir desse estabelecimento, então, 45, 46, 47, 48, 49, 50, começa a parte mais artística, que a gente diz assim, mais artística no sentido de tentar dar uma fidedignidade ao desenho a partir da nossa cota que ela vai representar. Quando é feito no AutoCAD, a gente consegue achar as proporções. Quando é feito num desenho com escalímetro, a gente consegue achar as proporções. Por exemplo, ó, onde que vai estar essa cota 45? 45 metros no desenho. Eu vou aqui, ó, marcar uma estrelinha, onde eu achar que fica a cota 45 metros, e vocês me digam se concordam, pelo menos. Se aqui, olha só, aqui é 44,8, se eu caminhar para a esquerda aqui, ó, a cota está aumentando, vai passar pelo 45 e vai chegar até o 47. Se eu andar a partir da menor cota para cima, ela vai chegar no 46. Se ela chegar no 46, significa que eu passei pelo 45. Então, eu posso dizer que o meu 45 está bem aqui, achando a proporção. Geralmente, quando faz no escalímetro no AutoCAD, a gente divide isso, dá uns vários offset e divide até achar certinho. Eu coloquei em escala aqui de 1 para 400, então bem aqui vai dar o 45. Se eu andar a partir daqui de baixo para cima, vou achar o 45. Se eu andar para a esquerda aqui, o 45 vai dar bem aqui. Se eu andasse para cá, ó, eu encontrar também uma proporção, encontraria um próximo valor, beleza? Basicamente, é esse o conceito. Então, só que a gente vai trabalhar só no plano X e Y para facilitar a vida de vocês, para não quebrar muita cabeça de vocês. Achei esses dois pontos, eu venho aqui e desenho uma linha. Pronto, essa linha aqui, ó, vermelha, é a linha do 45. Tranquilo, gente, esse conceito aqui. Tranquilo, estão me acompanhando. Se não tem dúvida, eu vou seguindo aqui. A próxima cota é aqui, ó, 46 metros. Para efeito didático, eu vou chamar de azul aqui. Eu vou pegar a cor azul. Vou pegar a cor azul, ó. Peguei a estrelinha de cor azul. Então, 46. Se eu seguir aqui, ó,
para cima, o 46.1 dá quase... 46.1 dá bem aqui, então 46 é um pouquinho para baixo. Se eu seguir aqui, o limite desse aqui seria 47. Então, eu vou marcar 46 aqui e o 46 aqui, de azul. Então, marquei onde eu quero e vou traçar minha linha. Então, pronto. Tracei uma outra linha de azul, indicando que é o 46. Tranquilo, pessoal? Então, marquei onde mais ou menos fica 46 e fiz uma curva. Essa linha é um pouco curvada porque saindo do 44 para cá, o 46 eu julguei que era bem aqui, por isso que eu precisei fazer a curva. Geralmente, essas curvas de níveis, elas não são retas, são literalmente curvas. Tem uma certa curvatura. Beleza? Sim, a Natália perguntou, essa linha tem que ter uma curvatura para ela? Tem, por quê? Eu vou, assim como eu escalonei mais ou menos onde estava o 45, eu vou escalonar aqui a linha reta. Opa. Natália perguntou se tem curvatura essas linhas. Geralmente tem. Então, faço a linha auxiliar aqui reta e falo, olha, 45 dá bem aqui. 47 dá bem aqui. Então, 46 daqui. Então, eu faço uma linha que ela passe nesses pontos aqui. Então, sempre vai ter uma curvatura aqui. Essa curvatura aqui é mais ou menos uma proporção que a gente acha. Então, só para representar aqui como que seria o perfil do terreno. A próxima cota é o 47. Então, eu vou fazer essa estrelinha amarela. Então, verifique o seguinte, 47, se eu seguir partindo daqui, ó, partindo do 44, o 47 é pouco antes de chegar no 47,3. Já saindo daqui, ó, de baixo para cima, o 47 vai ser depois do 46.1, só que vai ser antes do 47.2. Então, vai ser bem pouquinho antes de chegar no 47.2 e pouco antes de chegar no 47.3. Então, faço aqui mais ou menos uma proporção e marco. Nessa linha aqui também, eu observo que sai do 46 até chegar no 47. Então, antes de chegar, eu marco também aqui uma linha. Então, assim, a partir dessas estrelinhas que eu coloquei aqui, eu faço minha cota, beleza? Passou no 47, passou no 47, passou no 47. Se a gente observar aqui do canto esquerdo também, ó, do 46.1, ele se aproxima para o 47. Se eu observar do 46.1 para baixo aqui, se aproxima do 47. Ou seja, vou colocar uma estrelinha aqui mais ou menos na posição. Eu estou colocando estrelinha para ficar mais didático. No dia pode fazer um ponto. E onde fica o 47, mais ou menos encontrando a proporção. Feito isso, eu emendo essas linhas, esses pontos, com uma curva. Sempre uma curva, né? Porque do 46 aqui, ó, ele vai para o 50. Isso aqui é 46, 47, 48, 49, 50. Então, achei uma proporção que ela deveria passar mais ou menos aqui. Então, esse é o conceito. Então, fiz a curva do 47, prossigo e vou fazer a curva do 48 metros. Então, partindo aqui desse ponto, né, eu observo para chegar no 48.4, eu vou utilizar a estrelinha verde. Eu achei que 48.4 e 47.2 é quase no meio. Então, coloquei aqui a estrelinha verde. Se eu sair do 47 para o 50, eu vou encontrar um 48 bem aqui. Se eu sair
do 47 aqui do meio para cima, para chegar no 48 lá em cima, eu vou pegar um 48 aqui. Se eu verificar que não tem 48 nessa linha, e do 47 aqui, ó, dessa vértice para a esquerda, ele vai para o 50. Então, marca mais ou menos onde vai ter o próximo ponto. Pronto. Ficou aqui, então, ó, 48 aqui, 48 aqui, aqui e aqui. Então, verifico quais no plano cartesiano, né, onde mais ou menos fica a posição e traço uma linha. Pronto, fiz aqui. Só que eu observei o seguinte, olha só, que do 47 aqui, ele vai para o 48 por aqui, ó, também. Ele passa do 48. Então, bem aqui, ó, eu tenho 48. Daqui a mesma coisa, ó. Daqui para baixo, ele sai do 47 e vai para o 50. Então, vai ter o 48 aqui no meio. Opa, esqueci de marcar aqui a estrelinha do 48, não sei porque não está animada. E do 47 para o 50 aqui, ó, também vai ter o ponto 48. E do 47 para o 49 também tem um 48. Acha mais ou menos a proporção e passa uma linha aqui, beleza? Tranquilo, gente, esse conceito aqui de mais ou menos a proporção e passando linhas curvas, que é natural que aconteça. Ficou faltando um ponto bem aqui, mas fica evidente que há. Beleza, gente, tranquilo. O próximo ponto a ser encontrado é o 49. Vou utilizar uma estrelinha roxa aqui para identificar. Então, do 47 vai para o 50. Eu tenho um ponto bem aqui, o 49. Daqui, da esquerda, do 47,8 para 50, também vou encontrar um 49, que é o número inteiro aqui. Do 47,8 aqui, ó, pro próximo ponto aqui, que é 49,5, eu encontro um 49 bem próximo aqui. E do 47,3 daqui para cá, para chegar no 50, também passou no 49. Então, verifico o seguinte. Tá aqui minhas linhas. Olha só, essa linha passa por aqui e essa linha passa por aqui. Eu não posso seguir elas para cá, ó, essas linhas passar paralelas para lá, porque o ponto mais alto que eu tenho lá dessa ponta é 48,4, e sendo que essa linha é do 49. Então, ela vai se fechar aqui, ó. Ela vai se fechar aqui. Então, nesse caso aí, a linha se fecha bem aí, beleza? Então, dessa maneira, a linha roxa fica assim, com essa curvatura. O último ponto aqui, ó, eu vou chamar de azul clarinho. Vou achar mais ou menos onde está o 50. Então, o 50 está todo em torno desse ponto aqui e em torno desse ponto aqui, ó. Então, eu vou arbitrar aqui todos próximos. E vou, então, numa proporção, achar aqui minha curva azul. Pronto. Basicamente ficou dessa maneira minha curva de nível inicialmente. Estão me acompanhando? Entenderam o raciocínio aqui? Ela realmente no começo ela fica bem poluída. Agora, qual o próximo passo? Geralmente a gente faz essa curva de nível de lápis, porque eu vou precisar limpar. Para limpar isso daí, o primeiro passo é deixar esse desenho um pouco mais limpo, né? Mais clean, com cara de curva de nível. Eu fiz com as cores aqui para ficar bem didático. Tiro a malha que estava lá atrás, ó. Tirei, a malha só era auxiliar. Então, tiro essa malha.
apago lá as cotas das malhas, deixo só os limites aqui, ó, só os limites e os valores das respectivas cotas. Além disso, as cores só foram para efeito didático, então não precisa fazer com cor. Fiz aqui só para vocês entenderem o caminho a ser percorrido. Então, tiro a cor aqui, geralmente o mapa não tem cor, ali é preto e branco mesmo, para simplificar. E agora pronto. Não precisa dessas linhas que passam além do limite, tá bom? Não precisa dessa linha que passa além do limite. Pronto, corto essas linhas que estão além do limite e coloco minha escala. Tá aqui minha curva de nível do meu terreno. Então, basicamente, esse é o conceito de fazer. Pode falar, Alexandre, fica à vontade. É verdade, eu perdi o 47. Não, opa, não, calma aí, foi erro de digitação, ainda bem que tu viu, foi erro de digitação, ó. Ele é 47, né? E eu coloquei como 45, porque, vamos voltar aqui, ó. Ele não tem um 45 aqui, ó, foi erro meu mesmo, Alexandre. Ó, ele é o 47, então aqui, ó. 47, 48, 49, 50. Geralmente, eles se aproximam um do outro. Vou já arrumar aqui e mando para vocês. Qual slide? É o volume, é? Deixa eu fazer aqui. Eu fiz rapidinho, não conferi também não. É verdade, tá com erro. É da 2 milhões, 2.496, não é isso? Foi erro de digitação mesmo. Deixa eu arrumar aqui já. Ainda bem que os colegas viram. Tá 2.496, certo? Os colegas observaram aqui que estava com erro de cálculo. Foi eu que durante fiz, eu não prestei atenção. Beleza? Mais alguma dúvida? Olha aí. Não, não tem levado isso aí não. Aqui é aritmética básica. É porque ele pega cada quadradinho desse, né? São 20 vezes 20, são 6 vezes e pega a diferença e pronto. E o outro erro eu vou corrigir e já atualizo vocês, beleza? Então, vou só corrigir aqui, né? O colega apontou aqui na 45, é 47. Aí mando para vocês. Gente, mais alguma dúvida aqui sobre terraplanagem, curva de nível? Na prova de vocês vai cair um exercício de terraplanagem, uma de curva de nível e outra de levantamento em campo. Então, eu já vou terminar de fazer um videozinho só para destacar os principais aspectos daquele trabalho e semana que vem a gente se encontra, beleza? Gente, por hoje é só. Se não tiverem mais dúvida, eu fico à disposição de vocês. Vocês têm meu número de WhatsApp, têm meu e-mail. Pode ficar à vontade para entrar em contato e esclarecer a dúvida, beleza? Vai não, né? Eu faço quadrado na prova que é redondo. Para você me conhecer. Não, vai ser um terreno todo errado. Não, vai ser um terreno todo diferenciado, mas vocês vão dar conta. Ainda bem que já entendeu o conceito do professor, né? Eu faço fácil e caiu difícil.
Beleza, gente? Então, por hoje é só. Eu vou desligar aqui. Se tiverem dúvidas a respeito do trabalho, de alguma atividade, pode mandar no e-mail ou no WhatsApp. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.